Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Família Investcast, o podcast da família investidora. Estou muito feliz de estar com você mais uma vez. Eu sou Thiago Bernardes. E eu sou o Nilson Dias. E esse é o nosso podcast que te ajuda a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Nilson, episódio de hoje tá interessante porque eu quero fazer as pessoas sentirem o quanto elas estão presas no mundinho delas. Que é isso? Que é a pessoa que pensa que o Brasil é o seu mundo. O Brasil é o que você vê na Globo.com, no UOL. Aconteceu aquilo aqui no Brasil, aquilo ali. Gente, o mundo é muito maior que o Brasil e por isso eu trouxe para você o tema ETFs no contexto global. Vamos pensar, vamos expandir os horizontes, que o mundo é muito maior do que só a sua vizinhança, a sua cidade, e por isso que eu quero que a gente possa já começar com tudo. E antes de começar, a primeira pergunta é convidar você a participar do nosso evento ao vivo, que vai acontecer no mês de junho, né, nos dias, só vou pegar aqui, 4, 5, 6 e 9, que é Semana Investindo no Exterior. Esse é um contexto muito interessante, porque a gente vai apresentar para você o passo a passo para se aposentar 15 anos mais cedo, com uma renda 3 vezes maior, com o Nilson comandando uma aula, ou melhor, várias aulas, né, Nilson? Fala melhor para o pessoal poder participar. Vão ser 3 aulas, sempre às 20 horas da noite, é o horário de Brasília. Sei que para o pessoal de Portugal fica um pouquinho tarde, mas pode assistir a gravação também depois. As gravações vão ficar disponíveis até o dia 9, se conseguir participar ao vivo. Prescindível fazer a inscrição, entrar no grupo de WhatsApp, permanecer no grupo pelo menos até o final aí do nosso evento para não perder nenhum material. Deve ter aqui na descrição o link para você se inscrever, é muito rápido e fácil, nós te aguardamos e leve esse episódio como um aquecimento para esse evento tão importante. Nilson, não quero demorar para te fazer as perguntas, e agora que você já conhece um pouco sobre investimento exterior, sobre ETFs, nós vamos falar agora um pouco sobre os mercados de ETF que tem no mundo. Não é só um ETF, são vários, milhares ou até milhões, não sei se a gente pode chegar e falar sobre isso. Quais são os maiores mercados de ETF no mundo? O maior mercado de ETFs é o americano. Legal. É onde primeiro surgem os fundos de índice e fundos mútuos, né? Lá na década de 70. O ETF ele veio um pouquinho depois. Até no início, o John Bogle foi contra os ETFs, porque ele achava que o ETF ia trazer para a pessoa, como ele é negociado em bolsa, né, e acabar estimulando o trade, sabe? De você querer comprar o ETF aqui, aí ficou mais caro vender e tudo mais. Então, no início, até o próprio John Bogle não foi muito promotor dos ETFs. Né? Se você pegar o investidor de bom senso, ele vai falar muito do investimento em índice e tal, não sei o quê. E você vai achar alguma coisa ele falando até mal de ETF ali naquele livro. Porque na cabeça dele, você investir em índice por aposentadoria, você comprar todo mês. Legal. Se você está comprando algo que é negociado em bolsa, você pode ficar tentado a vender um pouquinho, vender um pedacinho, comprar aqui, vender ali. Né? Mas depois, óbvio, né, que ele virou um grande promotor, tanto que a Vanguard hoje é a segunda maior gestora de ETFs do mundo, né, só atrás da BlackRock. Né? Então, o mercado americano ele é o maior, tanto que quando você vai para a Irlanda também, né, as maiores gestoras seguem sendo BlackRock e Vanguard, mesmo nos ETFs irlandeses. Né? Ainda está lá, então, o pessoal dos americanos sempre estão liderando, né? Me fala, por favor, a diferença entre os ETFs americanos, europeus e os brasileiros. Agora vamos ver, as pessoas vão sentir o quanto elas estão num ambiente tão pequeno quanto o Brasil, não em extensão, né, de terras, mas em economia. Dá para explicar isso em vários contextos. Primeiro, um ETF brasileiro, tipo um BOVA11, né, um ETF que pega o índice brasileiro, ele vai ter 90 empresas. Um ETF que pega o índice americano vai ter 500 empresas. Um ETF que pega o mundo todo vai ter 9 mil empresas. Né? Então, nossa, 9 mil. Aí, ó, você viu como você está 5 vezes menor, né? Que o americano e várias... Quando você dá o passo de sair do Ibovespa e ir para o S&P 500, você já multiplicou por 5 o número de empresas. Se você vai para o VTI, que é um ETF mais amplo, né, que pega pequenas e médias empresas, já estou falando aí de, 3, 4 mil empresas. Né?
Você vai para o VT, já são aí quase 9 mil empresas, né? Então, essa é uma diferença do número de empresas, tá? Agora, do instrumento ETF. ETF brasileiro, final 11. Ou BDR de ETF americano. O que é BDR? Anota aí as siglas para você não esquecer. O ETF brasileiro, final 11, IVVB 11, NASD 11, que é o da Nasdaq, World 11, Small 11, que é ETF de Small Cap brasileira. Esse é um ETF brasileiro. O final 39, ele é uma BDR, ele é um recibo, ou seja, a gestora vai lá nos Estados Unidos, compra o ETF para você, ETF de Bitcoin, por exemplo, o IBIT. Vai lá, compra o IBIT e aqui no Brasil te dá um recibo, ó, comprei o IBIT para você lá. Esse recibo se chama IBIT 39, que ele é um recibo, né, uma BDR de um ativo que está lá fora. Tá? Tem um custo maior. Tá? Então, o ETF brasileiro, qualquer ETF que é final 11 ou BDR final 39, você vai pagar 2 taxas de administração e você vai pagar 2 vezes imposto sobre dividendo. Traduz, então o pessoal tá falando... Mais caro. O final 11, o brasileiro, faz com que a pessoa compre no Brasil, porém o Brasil está comprando de fora. Você está pagando por uma facilidade, que é você comprar numa corretora brasileira, tipo uma Nuinvest da vida, certo. Tá? Sem você habilitar a conta global. Só que essa facilidade vem com 2 custos. Bitributação no dividendo e você vai pagar 2 vezes taxa de administração. Então acaba sendo mais caro. É o fim do mundo, Thiago, comprar um ETF brasileiro? Não. Se você comprar ETF brasileiro pro resto da vida, você vai estar fazendo melhor do que quem compra fundo imobiliário, por exemplo, ou do que quem compra ações de dividendos. Então não é o fim do mundo, tá? Mas mesmo assim tem caminhos melhores que a gente até defende aqui dentro, né? E eu queria te perguntar uma coisa assim, a palavra pode parecer um pouco difícil para algumas pessoas, mas eu queria que você explicasse a palavra e depois você respondesse a pergunta. ETFs que investem em mercados emergentes são uma boa opção? O que é emergente, então, para a gente poder deixar a pessoa... A gente pode separar o mundo dos investimentos em 3 geografias. Estados Unidos, que representa 60% do mercado de capitais aberto. Países desenvolvidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, Suíça, França, etc. E países emergentes, né? Aí entra Brasil, China, Rússia, Taiwan, África do Sul, né? Seriam esses os emergentes, tá? Então, sim, existem ETFs de emergentes e sim, você deve tê-los, né? Tanto, eu sempre confundo se é a JP Morgan ou Morgan Stanley, que fez aquele estudo que eu já citei num outro episódio, de que ela chegou para o investidor americano que está acostumado só a comprar o índice americano e falou, olha, se você incluir na sua carteira 27% a 37% de países emergentes, o teu desempenho final, depois de 20 anos, vai ser maior do que você comprar só S&P 500. Né? Então, de fato, a gente tem que ter. Tem que ter isso. Tem que ter. E aí, no VT, você tem pouco emergente. O VT, 60% dele é Estados Unidos, depois vai ter muito desenvolvido. Se não me engano, o VT vai ter uns 17% de emergente. Então, ainda é pouco. Por isso que nos satélites a gente traz um pouco mais de emergente também, para a gente chegar pelo menos nesses 27% que o estudo mostra que é benéfico. Então tem que valorizar sim a gente também pode ter grandes resultados, né? E a gente fala assim, casos que eu queria que você citasse de cabeça, caso você lembre, né, de ETFs que se destacaram muito nos últimos anos, que você não considerava ou não fazia parte da sua estratégia. Existe alguma coisa que você possa considerar de destaque nesses últimos anos? Cara, o próprio índice americano, né, nos últimos 10 anos está tendo um boom aí muito grande, né? Nasdaq, tecnologia, né? Se é bolha ou não, assiste o vídeo aqui do canal, que eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a maior bolha especulativa da história dos Estados Unidos, onde eu trago a opinião do Ray Dalio, do John Hussman, do Howard Marks, né? ETFs de semicondutores, o próprio Bitcoin, né, tirando ele como ativo, né, acredito que o próprio ETF de Bitcoin, se você pensar nele para o longo prazo, ele possa ser muito interessante, né, como posição. Né? Acho que ele é o grande destaque
dos últimos tempos que mexeu um pouco com esse mercado, que você fala até que o mercado ETF é um pouco sem graça, né? Porque não existe tantas coisas novas ao longo dos anos. Você vai comprar o mesmo ETF 15 anos, né? É um mercado sem muitas novidades, mas com grande solidez. Acho que o de Bitcoin foi o que a gente conversa muito sobre isso, né? Você fala, cara, é uma coisa que eu vejo com bons olhos, porque não era fácil de regulamentar, até a BlackRock foi lá e começou a defender essa tese, né? Existe... o problema é que você tem que entender a natureza do Bitcoin, entender que ele é cíclico, né? E o Bitcoin você tem que saber a hora de comprar. Olha isso. A hora de vender nunca, né? Você tem que pensar ele para o longo prazo, para uma época talvez que tenha uma hiperbitcoinização, né? Que é de fato caixa eletrônico, maquininha do cartão, tudo aceitar Bitcoin, né? E que você, na verdade, você não compra, você troca real por Bitcoin para você ter Bitcoin na carteira e você usar aquilo futuramente, né? Com poder de compra maior, igual quem comprou Bitcoin em 2015. Lá atrás, o cara que trocou uma usou pizza o Bitcoin, usou o Bitcoin para comprar mansões e barcos. E uma pizza também, né? A pizza também, 10 mil Bitcoins. 10 mil Bitcoins na pizza, né? Essa foi sensacional. Então, o próprio ETF de Bitcoin, né? Eu não vejo o momento quando ele foi lançado, já foi perto de uma... Não foi perto de uma máxima histórica. Eu comprei o ETF de Bitcoin a $28, né? O IBIT. Hoje ele deve estar uns 35, 36, né? Já tem um ganho ali, chegou até mais de $40, né? Mas eu não comprei ele a 28 pensando em vender. Quando você comprou o seu primeiro Bitcoin, você lembra quando você pagou? Cara, primeira vez que eu comprei... O meu foi 19 mil. Acho que foi em torno de 17 mil, cara. Foi 19 mil. Já comprei tarde, porque tive amigos que... Não, aí esses caras estão... Quando eu ouvi falar sobre criptomoedas, né, a gente está desviando um pouquinho do assunto aqui, mas é um contexto global também, a blockchain e tudo isso. Eu fui preguiçoso na pesquisa e ao invés de abrir uma conta numa corretora que eu pudesse comprar os criptomoedas, eu acabei caindo numa corretora de derivativos, entendeu? Então eu comprei Ripple, eu comprei algumas coisas, mas era um derivativo. E eu não tinha o ativo em si e aquilo meio que foi virando pó, né? Então, eu não comprei da maneira certa e, enfim, né, já entrei tarde já no barco, né? Com certeza. Mas até tem a ver com isso aqui, né? Quando a gente está pensando em globalização, você tem muitos fusos horários diferentes, né? Então, por exemplo, os nossos alunos já sabem que para ele colocar uma ordem de compra na Bolsa de Londres, né, nos ETFs irlandeses, é até 1h, né? E lembrei, hoje é o meu dia do aporte, aí sentou no computador lá 2h para fazer, já era, não vai conseguir fazer mais, tem que fazer de manhã até 1h. Existe um processo de tokenização dos ETFs e dos ativos, tá? Então, num futuro muito próximo, você vai comprar o token do ETF, e aí você pode fazer isso 24 horas por dia. Boa. Entendeu? Você vai a qualquer momento poder comprar o token do IBIT, ou o token do VO, ou o token do VT. Aí a gente está falando de realmente uma coisa muito global, sem fronteiras, né? Com registro em blockchain, né? E que é um mercado que não vai parar nunca, né? Eu acho que a próxima grande revolução dentro do mercado global de investimentos é a tokenização. Até isso, por exemplo, esse empreendimento que a gente está aqui em Sorocaba, né? O dono aqui desse espaço, ele pode tokenizar as salas aqui e fazer tipo um token de fundo imobiliário. O cara tem as salas aqui, ele tokeniza e tal, você compra aquele token e você vai ganhar participação. Com ele. E ele tem uma... Então, essa tokenização, cara, isso aí vai ser uma revolução que você nem imagina, cara. As pessoas aqui no Brasil ainda não estão antenadas. O Brasil sim tá. A B3 está muito evoluída nisso. Inclusive, um dos primeiros ETFs spot de Bitcoin foi o QBTC11 aqui no Brasil. O Brasil foi pioneiro em ETF de Bitcoin. O Hash11 também, tá? O Brasil já é pioneiro nesses processos. O Brasil sempre foi pioneiro em tecnologia bancária, tudo isso, né? A gente dá de 10 nos Estados Unidos com relação a isso. Só que a população em geral ainda não se atentou para o que vai ser essa onda de tokenização de ativos de valores imobiliários, tá? Vai ser uma revolução muito grande. Eu queria pegar o tema aí do nosso evento que está chegando, né? Que é o Semana Investindo no Exterior. E as pessoas entendem que, às vezes, investir no exterior é só comprar dólar. E a gente está dando um passo a mais. Nosso passo a mais é investir o dólar que você compra, que isso sim vai te fazer crescer o patrimônio, né?
E eu quero te fazer uma pergunta para essas pessoas poderem dar o próximo passo, né? Como incluir os ETFs internacionais ou globais no seu portfólio ou no seu investimento no exterior, né? O que seria a melhor forma de você ter investimentos no exterior, na sua opinião? A melhor forma são os ETFs irlandeses, tá? Agora, como incluir, você pode fazer isso de várias formas. Você pode comprar as BDRs ou os ETFs brasileiros que replicam os ETFs lá de fora. Tá. Né? Isso para quem é, cara, preguiçoso. Entendeu? O cara tem lá uma conta no Nubank, aí tem a Nuinvest, o cara não quer se dar ao trabalho de abrir uma conta na Nomad ou no Banco Inter, que vai ter uma conta global, ou na Avenue. Né? Então, pro cara que é preguiçoso, né? Eu não gosto muito de gente preguiçosa. Tem uma certa dificuldade de lidar. Então, você que é preguiçoso, deixe de ser preguiçoso, porque comprar os ETFs final 11 não é o fim do mundo, mas você está pagando taxa 2 vezes, é um pouquinho pior. E o seu dinheiro continua no Brasil. Se der uma merda geral aqui no Brasil, confisco, sei lá, qualquer coisa, teu dinheiro está no Brasil. Tá? Então, o melhor é ETF irlandês. Segundo melhor, ETF americano. E aí eu queria, assim, a gente fala muito, você vai ver muito aqui no canal, pessoal, e as pessoas que estão chegando pela primeira vez, pode ser que caiu aqui de paraquedas, a gente sempre comprova com dados e fatos. Os gráficos, né? Os tal dos gráficos de quanto rendeu tal, rendeu tal. As pessoas, elas têm alguma maneira de acompanhar as notícias e tendências globais dos ETFs? Qual que é o caminho de elas consumirem as informações em relação ao ETF que você utiliza hoje que pode replicar para as pessoas? Cara, isso é coisa pra nerd. Porque o investidor comum, ele Eles não são precisa, doutrinados, né? As pessoas ele não precisa acompanhar mercado, cotação, nada disso. Ele entrar, comprar o ETF e ir embora. Teve um cara, eu não vou ficar dando palco pra ele, mas é um pela-saco, que inclusive fala mentiras sobre mercado financeiro, né? Falou que ETF é coisa de preguiçoso, né? Pô, que ótimo, né? Que é uma coisa de preguiçoso. Falei que eu não gosto de preguiçoso, né? Mas nos investimentos eu gosto de ser preguiçoso. Porque eu não quero ter uma gestão ativa, de ficar escolhendo ativo e rebalanceando e fazendo, porque eu sei que se eu fizer isso, eu tenho uma chance em 10 de bater o índice. Então, não. Eu sou preguiçoso dos investimentos e sou ativo pra caramba no meu negócio, nas minhas estratégias, na minha carreira, na minha família, na minha espiritualidade. Nisso eu quero ser muito ativo, muito sangue no olho. Agora, nos investimentos, não. Eu quero ser preguiçoso mesmo. Então, seja ETF preguiçoso. é coisa de preguiçoso, eu sou preguiçoso. Coloca nos comentários para saber se você está acompanhando aqui. Hashtag seja preguiçoso. Daí você vai, as pessoas que não vão ver, vão ficar preguiçoso. Nesse contexto, vale muito a pena, né? Pois é. E ainda mais sobre as pessoas que querem ver para crer, comparar gráficos. Eu acho que a melhor forma das pessoas ver que o ETF é bom, não só ouvir a gente. Comparar gráfico... O que você acha? Eu vou parar ainda um pouco nessa questão aí, que eu só comecei, né? Você falou acompanhar mercado de ETF. Não precisa acompanhar mercado. Beleza. Mas acompanhar o segmento, né? Saber, pô, tem novas empresas, tem a Teva Índice aqui no Brasil, tem a Investo, tem a VanRec, saber que esse ecossistema de ETF está crescendo e tal, não sei o quê. O investidor comum também não precisa acompanhar isso. Isso é mais pra gente que trabalha com isso ou tudo mais, tá? Agora, Nilson, mas eu quero pelo menos acompanhar o gráfico. Outra merda que você tá fazendo, porque... Igual, as pessoas pegam e falam assim, pô, Nilson, VT, cara, tá maluco? Investir no VT, eu olhei o gráfico aqui do IVVB11, é muito melhor investir no IVVB11. Tu olha os últimos 10 anos, o VT tá uma merda, o IVVB11 tá legal. Tá bom, o grande especialista, né? Primeiro, o cara pegou o IVVB11, que tá em real, e comparou com o VT, que tá em dólar. Então, o VT já vai ser a metade, porque não vai ter a valorização do real pro dólar, tá? Mas vamos supor que o cara foi um pouquinho mais inteligente, ele pegou o Word 11 e comparou com o IVVB 11. O Word 11 tem 4 anos. Ele não vai conseguir pegar o que o VT rendeu de fato, tá? Aí vamos supor que o cara pegou o VT e o VO, os dois em dólar, e olhou e falou assim, pô, tá maluco, por que eu vou investir no VO? De 2014, 2024, muito melhor e tal, não sei o quê. Tá, pega de 2000 a 2024 e olha lá 12 anos... o VO andando de lado. Aqui que tu vai ter culhões para aguentar ficar 12 anos ouvindo notícia ruim dos Estados Unidos, de recessão, de banco quebrando, de não sei o que, Bin Laden, os caralho a 4, e você com convicção de ficar investindo nos Estados Unidos. Tu não aguenta. Entendeu? Então não é só você sai antes. Não é olhar para a esquerda e ver o que rendeu mais. Você não vai aguentar.
é você saber que você não sabe o lado direito do gráfico e que a diversificação do VT ela vai te proteger. Então, o VT, cara, ele já dobra teu dinheiro a cada 10 anos, em dólares. Em reais, é praticamente a cada 4 anos o VT dobra teu dinheiro. Entendeu? Não é, precisamente a cada 4 anos o VT vai dobrar o meu dinheiro, não. Se eu pegar um período de 10 anos e olhar esses 10 anos e falar, ó, em 4 anos dobrou 2 vezes. Entendeu? Em dólar vai dobrar uma vez só. Por quê? Porque em 10 anos o dólar sai de 2 para 4 reais. Dobra. Ou pelo menos vai dar mais R$1. A distorção, o Brasil está com uma distorção agora de curto prazo, porque na pandemia o dólar bateu 5,80, aí ele caiu para 4,80 e a gente está nesse corredor preso de 4,80, 5,20, 5,50 há muito tempo, há 4 anos. Talvez seja o maior período que o real ficou preso num corredor desse. A hora que essa merda explodir, a hora que o Campos Neto sair no final do ano, ou qualquer outra coisa política ou econômica que vier, e o dólar alcançar um novo patamar tipo de 5,80, ele nunca mais vai voltar. Por que eu falo isso? Porque eu já tinha me acostumado com o patamar de dólar a 2,70 e achava o dólar a 3,20 caro. E aí, de repente, 3,20 é o novo dólar. Tipo, brownies the new bolo, né? O pessoal brinca. Cara, 3,20 é o novo patamar. Aí, eu lembro que eu pedi para um amigo meu trazer GoPro para mim dos Estados Unidos, o dólar já tava 3,80. Eu falei, porra, tá caro pra cacete. De repente, o dólar de 3,80 foi para 4,20 e nunca mais a gente viu o dólar a 3,80. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse dólar a 5,20. Uma hora ele vai ancorar num 5,80, num R$6, e nunca mais a gente vai ver dólar a 5,20, tá? Então, você tem que ter a noção de que quando você está investindo lá fora, você está capturando dividendos do mundo inteiro, tendo valorização das cotas, porque as empresas se valorizam mais, e tendo um ganho cambial. No curto prazo, você pode ter um prejuízo cambial. Quem comprou ETF em 2020, com dólar a 5,80, até hoje pode estar num prejuízo cambial. Agora, se o cara comprou em 2020, ele tem que segurar pelo menos até 2030, 2035. Esperar ali 10, 15 anos, que é uma janela justa para você capturar um ganho de mercado de renda variável com um risco cambial, que é o que acontece com o brasileiro que investe em ETFs internacionais. E aí, olhando a palavra, agora difícil de novo, que quero que você antes explique a palavra, para depois a gente explicar a pergunta, como que a geopolítica, ela afeta os ETFs? Cara, ela afeta o balanceamento do ETF, vamos dizer Legal. assim. Aquilo. Hoje, os Estados Unidos representa 60% do VT. Trocou o presidente, virou lá, voltou a ser o Trump novamente. Se for o Trump, eu acho que, teoricamente, os Estados Unidos vai melhorar. Mas vamos supor que aconteça o pior, que o Biden se reeleja, né? E, cara, os Estados Unidos vai de mal a pior, né? Ele não vai ser mais 60% do VT, ele vai ser 50% do VT, porque o México, que está ali do lado, vai começar... Tem muito americano indo embora pro México. Então, imagina que o México, de repente, vai aparecer entre os top 5 lá no VT. Entendeu? É isso que a geopolítica muda, né? Para onde o dinheiro está indo, aquele país ele vai crescer mais dentro a Índia, a gente já começa a ver mais veementemente tomando posições maiores dentro dos ETFs. Por quê? Está acontecendo uma migração de fábricas da China para a Índia. A Índia tem uma grande vantagem competitiva em cima da China. Primeiro, porque a Índia é capitalista, não é esse comunismo capitalista da China lá, que o governo tem participação em tudo, o PCC e tudo mais. Segundo idioma da Índia é o inglês. Ele não tem dificuldade nenhuma de falar inglês. É aquele inglês dele, You're very special, my friend. Eu já trabalhei com indiano há muito tempo, já morei lá, então sei bem o sotaque indiano. O chinês tem muita dificuldade para aprender inglês e mesmo se ele aprender, o inglês dele não vai ser tão fluente como o indiano, né? Então, esses 2 pontos. Segundo, população muito grande, riquezas naturais, né? Não estou falando aqui para você comprar ETF de Índia, tá, gente? Pelo amor de Deus, comprar ETF de país específico é cassino, tá? Não é para você fazer isso. Mas estou falando que, conforme a Apple, outras empresas forem migrando suas fábricas para a Índia, como a IBM fez na época que eu trabalhava na IBM, muitos data centers, muitas coisas eram na Índia,
principalmente a parte de gestão de projetos e tudo mais, a Índia vai se tornar mais relevante cada vez mais nos ETFs. Então, o que a geopolítica faz é mudar o peso que cada país tem numa base neutra. E você não precisa se preocupar com isso. Quem precisa se preocupar com isso é a Vanguard ou a BlackRock, que vai rebalancear o ETF e vai falar, opa, os Estados Unidos se fudeu e o México e a Índia melhorou. Então, vamos colocar mais Índia e menos Estados Unidos. Né? Você acredita na economia brasileira no médio prazo, cara? Você acha que ela vai ter uma relevância como a Índia está tendo no mundo em relação ao crescimento da economia? Não acredito. Primeiro porque o governo não faz a lição de casa, né, em cortar gastos. A gente está vendo aqui do lado o Milei, né? Ah, você concorda com o Milei? Você é de extrema direita, Nilson? Não. Eu acho que a Argentina estava numa coisa tão louca que só um louco para resolver o problema da coisa. O Milei é um louco, só que é um louco que está fazendo o que tem que fazer naquele caso. Né? Uma doença grave exige um remédio amargo. E ele está fazendo lá o remédio amargo que tem que ser feito. Tá? Então ele está dando um exemplo aqui do lado. Ah, mas é um ótimo exemplo, não sei o quê. Não, gente, não começa aqui nos comentários. Ah, Nilson é bolsonarista, não sei o quê. Não enche meu saco com isso. O que eu estou falando é o seguinte, o remédio amargo que o Milei está dando na Argentina está fazendo a coisa funcionar. O doce e as guloseimas que o Lula tá dando no Brasil tá estragando a economia. Entendeu? Então, tipo assim, um tá dando remédio amargo, o outro tá dando doce. Não tô falando que é o Lula. Talvez o Bolsonaro também tenha feito políticas semelhantes em algum momento da gestão dele. A gente não vai entrar nesse embate aqui. Mas eu não vejo no Brasil, primeiro, que a gente tenha representantes com inteligência, com domínio, com capacidade técnica, né, vamos dizer, a terceira via. Eu não vejo essa terceira via. Eu não vejo o Bolsonaro como salvador da pátria, nem Lula como salvador da pátria. Essa terceira via não existe, né? Ciro Gomes, não sei o quê. Cara, não tem, é uma merda. Todas as opções que a gente tem no Brasil hoje são uma merda. Então, o nosso futuro vai ser um futuro de merda, porque a gente não tem uma liderança que consiga. Ah, mas o Bolsonaro pode ser melhor do que o Lula antes do Bolsonaro, ou a Michelle do que o Lula, não sei o quê. Pode até ser que seja, mas o ambiente econômico brasileiro, altas cargas tributárias, um Estado muito inchado, que mesmo que entre um presidente mais liberal, que queira menos Estado, que queira demitir mais funcionários públicos, que queira enxugar um pouco essa máquina, que queira reduzir carga tributária para o empresário, cara, ele tem um trabalho tão árduo para fazer que é uma coisa de 20 anos. Então, você me perguntou de curto, médio prazo. Curto, médio prazo, cara, eu não vejo melhoras. Ah, Nilson, mas você está sendo muito pessimista, porque acabaram de aumentar a nota de crédito do Brasil, o CDS brasileiro diminuiu, né, que é o seguro, né, para você investir aqui fora. Cara, isso é voo de galinha. Voo de galinha o Brasil faz várias vezes, né, mas pega o EWZ, é o ETF brasileiro em dólares. Deu um porradão em 2008 ali e tal, e ele tá fazendo esses voos de galinha, cara. Daqui a 4 anos, o EWZ vai completar 20 anos de lateralização sem chegar no topo histórico que foi alcançado em 2008. Então, o Brasil é isso. A gente está 20 anos estagnado e eu não vejo os próximos 20 anos como um boom econômico nosso. Precisaria ter várias mudanças de base para melhorar muito. Eu não sou cientista político, não me envolvo muito nisso. Eu me envolvo em proteger minha família com vários aspectos, investimentos internacionais, dupla cidadania e tudo mais, porque se ficar ruim demais, eu não vou ser aquele patriota que vai ficar no Brasil até o último tiro, entendeu? Eu vou garantir a qualidade de vida da minha família. Ah, pode estar certo, pode ser egoísmo? Pode, mas a minha personalidade é essa. Proteger minha família, proteger os meus. Se for necessário sair do Brasil porque ficou muito ruim, eu trabalhei para isso, para ter condições de fazer isso acontecer. Significa que eu não contribuo para o Brasil? Thiago, a gente vai fazer quase 2 anos juntos aí. Acho que uns 500 mil reais de DARF pelo menos já foi, não foi? Facilmente. Só pelo Pindorama eu lembro que eu paguei, com certeza, mais de R$1 milhão em DARF. Então não é que a gente gera emprego, a gente paga imposto, a gente faz tudo direitinho aqui.
entendeu? Invisto. Só em imóveis aqui no Brasil eu tenho mais de 4 milhões investido, né? Que foram pessoas que eu contratei para construir e tudo mais. Então eu invisto no Brasil, mas não tem como investir mais, entendeu? A partir do momento que eu descobri os ETFs, fala, cara, tudo que eu investi no Brasil em imóvel, em empresa, tá aqui. Daqui para frente é só fora do país. Não quero mais colocar nada aqui dentro. E para encerrar essa de investimento. De investimento. Não quer dizer, você paga Energia, escola? Com certeza. Você paga plano de saúde? Tá, você paga. A gente continua investindo no Brasil. Eu moro no Brasil, não quero sair do Brasil, tá? Eu quero que a coisa melhore. Mas querer, cara, é a mesma coisa que você querer emagrecer e continuar comendo besteira. Você não vai, entendeu? E o Brasil não tá fazendo o que tem que fazer para melhorar. E a pergunta que eu te faço para encerrar esse podcast, qual que é a saída para o investidor brasileiro prosperar? Diversificação global. Tem que pensar em investir fora do Brasil. E em moeda forte. Aeroporto? Tem brasileiro que vai... Vamos lá. Se você tem 35 anos, 40 anos, e até hoje você está no estágio de dependência financeira, você estudou, você é engenheiro, você fez tudo o que falaram que era para você fazer. E você está preso num teto ali de 5 mil reais, não consegue passar disso, não consegue prosperar, eu iria embora. Caramba, isso é forte, hein? Eu iria embora. Porque para você ficar aqui no Brasil para ganhar 5 mil reais, que já é 1% da população que ganha acima de 5 mil, né? Tão pobre que é o Brasil. Ah, Nilson, mas eu moro no interior aqui com 5 mil reais, tá bom, eu trabalho remoto, eu ganho 5 mil reais, mas eu gasto 2 e invisto os mesmos 3 do cara que ganha 10, gasta 7 e sobra 3, né? Pô, beleza. Agora, se eu gosto de morar num grande centro e tal, não sei o quê, tô ganhando até 5 mil. E esses 5 mil a gente sabe que num grande centro, o cara vai pagar aluguel? Se tem filho, 2 filhos, quer botar uma escola particular, vai pagar a escola particular, comida e acabou. Né? Ah, mas tem a renda do casal, né, da família e tal. Eu não sei. Morar fora não é fácil. Eu já fui imigrante. Você já foi imigrante. Sim. A gente sabe que não é nada fácil, né? Mas também você sobreviver num lugar com violência, que a hora que você consegue comprar um celular melhor, passa 2 manos numa moto e leva teu celular e tudo, e a política de que proteger o bandido e não sei o quê, são valores que não me representam, entendeu? Então, eu fico no Brasil hoje porque eu tive condições de trabalhar para morar num local que tem o 3º melhor IDH do Brasil, né, que é Florianópolis, consegui proporcionar para minha família uma qualidade de vida tão boa quanto eu teria numa cidade rica dos Estados Unidos, da Flórida, por exemplo, em Boca Raton ou em Palm Beach, qualquer lugar. A qualidade, eu já conheço esses lugares, não trocaria minha vida em Florianópolis hoje por morar em Boca Raton ou alguma cidade americana, tá? Mas porque eu consigo gerar renda com os meus negócios e tudo mais. Se eu dependesse da economia brasileira, CLT e tudo mais, e não tivesse conseguindo dar esse padrão de vida para minha família, tu sabe, eu ia mudar para a Austrália, ia trabalhar lá de pedreiro, de qualquer coisa que fosse. A gente conhece, né, um amigo nosso que trabalhou de pedreiro, né? Ele falou, cara, eu trabalhava de 7 às 4, sobrava dinheiro pra caramba, 4 horas eu já estava sentado no bar tomando uma cerveja. Eu não bebo, sou abstêmio, mas 4 horas da tarde o cara estava resolvido, deixava o problema da empresa lá, sobrava dinheiro, podia ter acesso às coisas boas, sem se esforçar tanto, né? No Brasil você tem que se esforçar muito para você ter um padrão de vida mediano. Lá fora você vai se esforçar pra caramba também, mas você vai ter um padrão de vida melhor, dependendo de onde você vai, um acesso à saúde melhor, educação e tudo mais, tá? Agora, pro cara que não quer sair, o cara que ganha 10 mil, ou tá satisfeito, ganha 5, gasta pouco e tudo mais, você tem que tirar o Brasil do seu dinheiro. Não dá para o Brasil já tá todo na sua vida. Não dá para ele estar no seu dinheiro também, entendeu? Renda fixa no Brasil, pode ser. Renda fixa brasileira é muito boa, IPCA mais 6, IMAB 5. Agora, tem que ter diversificação global, mesmo que você não queira sair do país. Que maravilha, hein? Olha, gente, que aula. E eu acho que com esse... Polêmico, dá até corte isso aí. Vai dar hater. Vai dar hater. Gente, é com muita satisfação que nós encerramos esse podcast com essa pergunta que ele responde de forma polêmica. Agora, assim, ó, do meu começa, reflita. Reflita porque eu acho que é isso que você vai fazer agora a partir... Esse é o seu episódio. Falou em Lula e Bolsonaro, vai chover como... Vai chover não, como... o mais engraçado, Thiago, só para 1 minuto mesmo, né?
Tem um amigo meu que é o Rafael Scapella, Aham. tá? Ele é nômade, ele tem um canal aqui no YouTube com 600 mil seguidores, ele vive. E ele é um cara de direita liberal, tá? Aí é muito engraçado que você vai ler os comentários. Ah, esse esquerdista, comunista, filha da puta, não sei o que lá, tá falando isso. Aí vem outro... O mesmo vídeo, tem gente falando que ele é esquerdista, comunista ou bolsonarista e direitista. Então as pessoas hoje em dia estão loucas, Thiago. Estão completamente loucas, entendeu? Então só de eu ter falado aqui Lula e Bolsonaro, vai ter gente aqui me chamando de petista e vai ter gente me chamando de bolsonarista. Mas eu não tô nem aí. Vamos lá, comer pipoca e ver... Eu vou comer pipoca e ficar vendo o circo pegar fogo. Gente, então a gente encerra esse episódio com mais uma aula para você poder ter, que antecipa o nosso evento Semana Investindo no Exterior, do dias 4, 5, 6 e 9 de junho. Sempre às 20 horas, horário de Brasília. E o link está na descrição para você se inscrever. Convidamos você a continuar essa conversa para gerar aprendizado. E, pro final, deixa o like, compartilha esse vídeo com a sua família, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Valeu!